estive estudando bastante em relação a esse texto e creio que Deus vai falar muito forte, como já tenho falado desde o início. No verso 3, que vai dizer assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Giba. E Uzar e Aiur, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levou-no da casa de Abinadab, que está em Gibar, com a arca de Deus. Aiur ia adiante da arca. E depois que Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira de faia, com harpas e saltérios, e com tamborins e com pandeiro, e com símbolos. No verso 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom tudo da sua casa. Repita comigo: 3 meses. Aleluia. Repita de novo: 3 meses. Aleluia. Pode colocar a sua Bíblia sobre o seu banco. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor Deus Pai, aqui estamos presentes na tua casa para ouvir a tua palavra. Foi para louvor, Senhor, gratidão, Pai, aquilo que tu tens feito, de todas as formas que o Senhor tem operado no nosso coração, assim como no nosso lar. Pai, continua a falar ao vosso coração, fortalecendo a nossa fé, porque sem a tua presença não somos nada. Assim como tu foi com o povo de Israel, seja conosco, Senhor, que possamos continuar carregando a presença ao qual o Senhor prometeu desde o fim do mundo, e que nessa noite o Senhor venha curar almas que estão feridas, e que mediante a tua palavra venhamos entender aquilo que o Senhor tem a falar ao vosso coração. Continua, Deus, liberando revelação através das sagradas escrituras. Continua, Deus, falando com a tua igreja, e continua operando teus sinais, assim como o Senhor liberou para o povo de Israel. Fala no nosso coração, assim te entrego essa oração em nome de Jesus. Tomai nossos assentos. Amados, estamos diante de um texto que tem a ver com a campanha. Desde o início da campanha, Deus tem operado milagres. Nós somos testemunha disso. E de diversas formas, Deus não deixa nada em vão. Deus não deixa nada escondido. Ele tem tudo para revelar e tudo para mostrar. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Pode o homem não estar vendo, pode seu esposo, sua esposa não estar vendo, seus filhos, mas aquele lá de cima, que habita entre os céus, ele vê tudo. E a Bíblia vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. O que eu entendo com isso, se é como chama de fogo, quer dizer que Deus ele é justo, consegue ver além daquilo que não conseguimos ver. Amados, falar sobre esse texto é mexer um pouquinho com a história do reinado de Davi. Se entramos no estado e no momento em que Davi começa a reinar, lá no seu capítulo 5, vemos que Davi agora é constituído rei. Isso acontece mediante uma promessa que Deus tem para com Davi. Assim somos nas nossas vidas. Deus ele nos promete algo, mas para que esse algo venha se cumprir é necessário que venhamos se colocar no centro. Aleluia! Se você for perceber a história de Davi, você vai entender que Davi deveria derrubar leões, matar ursos para proteger aquilo que é dele. Davi era pastor de ovelha, e você tem sido pastor de Deus. Deus não te estabeleceu à toa para estar nesse lugar, até porque Ele tem te dado talento. Você tem cuidado do seu talento. Davi, antes de ele ser rei, agora ele é pastor. E ter autoridade de pastor requer de nós uma vida, uma rotina totalmente fora do padrão estabelecido pela sociedade. Ser pastor está com a convicção que eu tenho uma responsabilidade maior de cuidar de ovelha. Vamos voltar para esse texto para não perdermos tempo, até porque quando Davi ele é constituído rei, automaticamente ele vai lembrar da arca de Deus. A arca de Deus ela foi roubada pelos cananeus. Houve uma guerra na época de Samuel, ou melhor dizendo, na época de Eli, em que a arca agora ela vai ser tirada. A arca agora ela vai ser tirada da situação
Mas vai se passar um tempo, no tempo de Saul, melhor dizendo, um pouquinho antes, vamos voltar antes de Davi. Saul, ele perde a administração da arca, ele se perde no caminho, e Deus vai dizer: é necessário que eu venha trazer algo de novo para que eu possa restituir a minha presença. O que é do passado fica do passado, não presta mais, porque aquilo que eu estou trazendo é novo, aquilo que eu estou trazendo é para reinar, aquilo que eu estou trazendo é para trazer milagre. Aleluia! Era necessário que Saul saísse, porque Saul, ele foi desobediente para com o Senhor. Agora Deus vê um menino pequenino chamado Davi, e Deus vai dizer lá no céu: eu vou lá, esse mais desprezado entre sua família. Deus tem visto o nosso show independente da circunstância. Deus tem anotado tudo que nós passamos ali na nossa oração. Deus tem escrito. Falar sobre Obed-Edom é relatar uma das pregações que eu venho falar da bênção que Obed-Edom recebe. Obed-Edom, judeu. Alguns estudiosos vão dizer que Obed-Edom era levita. E a responsabilidade de levita era zelar pela arca de Deus. Se você for estudar mais um pouco e a fundo, você vai perceber que lá em Levítico, entre Levíticos capítulo 25, não estou lembrado em memória, vai dizer sobre a responsabilidade que os levitas tinham. E ter responsabilidade com a arca requer de nós um sacrifício, um tempo separado das coisas do mundo. Deus exigiu ali os levitas a santificação. Isso você vai perceber no verso 11. Verso melhor dizendo, calma aí, está em Crônicas. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 12, que vai dizer assim: ele disse: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que faça subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que eu tenho preparado. O que foi falado nessa noite? Falamos muito sobre preparação. Vamos entender agora a trajetória como Davi anseia atirar a arca que estava na casa de Abinadab. A história vai dizer que antes de a casa estar na casa de Abinadab, ela estava presa. E quem aprendeu a arca sofreu com a presença. Muitas das vezes a falta da presença de Deus faz um efeito em nossas vidas. Parece que isso se conecta com a fraqueza espiritual. Mas nessa noite Deus está restituindo almas. A presença do Senhor está restituindo vidas. Está trazendo de volta aquilo que havia se perdido. Para que Obed-Edom pudesse ser abençoado, era necessário que Obed-Edom viesse preservar sua vida espiritual. Eu sabia que tem uma bênção de Deus, não me torna melhor do que ninguém. Não me torna salvo também. Eu ser escolhido também não me torna salvo. Eu tenho que estar na posição para fazer aquilo que Deus tem me ordenado. Eita, se Deus derramou e mandou você fazer, está na hora de começar a fazer. Porque no grande dia Deus vai requerer aquele talento que Ele derramou nas tuas mãos. Espírito Santo, na verdade, eu começo a sentir aqui agora. Ele está mandando dizer: ainda há oportunidade. O povo de Israel havia perdido guerras por falta da presença de Deus. Quando eles não valorizavam a arca da aliança, que a arca da aliança preservava não só os 10 mandamentos, nem muito menos o maná, que é um alimento espiritual, ou a vara de Arão, que tinha poder e representa os talentos, os dons espirituais. Mas aqui o seguinte, se fala sobre maná, está falando sobre alimento. E nessa noite aqui Deus está derramando alimento. Nessa noite Ele está derramando maná celestial que foi derramado para Moisés. Há muitas histórias, muitos exemplos na Bíblia para percorrermos e entender que sem a presença de Deus é impossível agradá-lo. Sem santificação, sem preparação, como foi dito aqui, é impossível agradar aquele que é seco. E para ter relacionamento com o seco, é necessário poder me justificar, ou seja, me santificar.
eles pagavam o preço. Veja só, tal que resultou em uma morte de Uzá. Uzá ele sabia das ordenanças, das alianças, ou melhor dizendo, da lei que os levitas deveriam ter para carregar a presença. Quando nós não carregamos a presença da maneira que Deus tem ordenado, sofremos, alguém paga o preço. Não é só porque vivemos no tempo da graça que devemos brincar com o nome de Deus. Não é só porque conhecemos o Evangelho que Deus é misericordioso, perdoador, que devemos brigar, ou melhor dizendo, bagunçar com as coisas de Deus com a palavra. Deus é santo, ele requer santidade, santidade para levar para o céu. Alta glória, sem santidade é impossível ver aquele que é santo. Claro que o Obed-Edom também ele tinha ali seus requisitos, que alguns estudiosos vão dizer que Obed-Edom era levita. Se eu sou ministro daquilo que Deus tem estabelecido, se eu tenho conhecimento de algo, errar é humano, claro, mas se eu persistir no erro e Deus me corrigindo, aí é que está o perigo. E se ele vir hoje, ou se ele vir amanhã, o que eu vou falar para o meu Senhor? Será que ele vai me ouvir? Será que a minha oração vai ser ouvida? Deus faz milagres porque ele é misericordioso, amados. A gente pede tanto que Deus vai dizer, eu vou abençoar. Que fé tem? Agora é obediência. Uzá morreu por quê? Por falta de obediência. Isso aqui resulta também no julgamento final. Porque Deus estende um período para que possamos nos consertar e estar preparados para a sua volta. Mas se não estivermos baseados naquilo que Ele tem nos ordenado, para onde iremos e o que vamos fazer? É claro que receber bênção é bom, claro. Receber carro, dinheiro, ter um salário bom, isso tudo é bom. Porque é uma ordenança de Deus. Trabalhar e daí do polo fundo, você começa a ser abençoado. Mas o que me chama a atenção não é somente a bênção que Obed-Edom recebe, e sim a obediência que ele teve. Ele fez um voto com Deus. Se eu tenho a presença, se eu quero a presença, o que eu posso fazer? E Deus responde assim: é só se posicionar, é só se colocar aquilo que eu tenho te colocar, ou melhor dizendo, que eu tenho mandado você fazer. Se durante esse percurso nós podemos perder a bênção também, porque a falta de desobediência. É como diz a certo Jacó, é melhor obedecer do que sacrificar. É que ocorreu com esse povo aqui, tiveram que sacrificaram bois, melhor dizendo, sacrificaram carneiros, mas estavam felizes por isso. Eles reconheceram o erro deles. Tanto que Davi vai ver que a morte de Uzá aconteceu, agora ele se entristece, ele começa a lembrar: olha, tinha lei para carregar a arca. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem usado por Deus, também é bom. Não é só porque eu tenho um ministério, eu sou pastor, que eu não vou estar escasso a errar. Mas Deus se agrada do coração sincero. Eu digo para vocês, até eu chegar aqui para pregar, que eu fiquei muito tempo sem anunciar a palavra de Deus, eu queria saber mais do meu ministério. Meu ministério, Deus comprometeu que o meu ministério seria forte lá para 2019. Desde 2019 eu larguei o ministério. Então, graças a Deus, que quando eu me posicionei, Deus usou os servos dele. Deus me levantou novamente. É necessário que a gente venha se colocar na brecha. Porque a partir de uma obediência, de uma ética, uma disciplina estabelecida, é que conseguimos entender o que Deus quer para nós, o plano que Deus quer para nós. Imagine você entrar em uma empresa, fazer o que você quiser. Teu patrão pode estar vendo, mas existe gerência. O Espírito Santo vê tudo. E é Ele que vai justificar você perante ao Senhor. Mas eu creio que há uma vida aqui que anseia pela presença do Senhor. Aleluia. Porque quando carregamos a presença do Senhor, seja para a nossa casa, seja para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, Deus, Ele faz aquilo que deve ser feito. É muito linda essa história de Obed-Edom. Eu sou apaixonado por essa história, eu sempre quis pregar sobre Obed-Edom. Mas Deus me perguntou: será que você está preparado
para receber aquilo que eu fiz na vida de Obed-Edom. Porque ele não só ficou conhecido dentro de casa, nem de seus familiares. Foi na região onde ele morava. Ele foi usado para abençoar os seus vizinhos. Tanto que agora vai ver tanta bênção, tanta riqueza chegando à presença, invadindo a casa dele, que ele vai decidir compartilhar e vai ser um dia e vai dizer: ó, a arca está na casa de Obed-Edom, está sendo muito abençoado. É teu testemunho, é o teu perfil que vai dizer. É lindo, a palavra do Senhor, ela nos fortalece de uma maneira que a gente não entende agora. Pode até doer agora, mas também quando faz efeito, é na oração que o nome de Deus hoje diz: Deus, me perdoe por aquilo que eu fiz de manhã cedo, me perdoe por aquilo que eu fiz ontem. Continua operando a tua obra na minha vida, porque eu quero ser abençoado. Chega de ouvir teologia da prosperidade, de Deus soltar casa, carro, dinheiro. Chega, é tempo de se posicionar, é tempo de posicionamento. Como que Deus vai fazer avivamento se não se posiciona? Como que Deus vai manifestar a presença dele se eu não me coloco na brecha? É a partir disso. Porque foi o avivamento também na casa de Obed-Edom. Conhecendo quem era Deus em Israel, conhecendo Deus, quem era Deus em Gate, em qualquer lugar, conhecendo Deus que é o Chica, a Cunha, o Etilétia, nós conhecendo Deus. Obed-Edom, um homem simples, um homem levita da casa do Senhor, a qual ninguém dava nada, a qual ninguém depositava crédito. É Deus trabalhando na vida mesmo, até porque Deus não deixa nada passar batido. Se erramos, Deus vai nos corrigir do jeito dele, com amor, com sabedoria. A ira de Deus só se acendeu contra Uzá, porque Uzá, ele não obteve a correção da ética de carregar a arca da maneira certa. Se você não levar a palavra de Deus a sério, isso também serve para mim, também está descendo para mim aqui. Não tem como eu viver essas bênçãos que Obed-Edom viveu. Não tem como eu compartilhar para os meus amigos, não vou ter autoridade, não vou ter sabedoria para pregoar aquilo que o Senhor tem. Queria, melhor dizendo, queria me trazer. Dessa forma, você também vai ver a viúva, 2 Reis capítulo 4. Gosto muito também dessa história. A viúva, ela passava uma crise financeira em sua casa, mas só foi ela começar a orar que o profeta veio. Só foi ela começar a orar que a bênção começou a se multiplicar. Só foi ela orar que o azeite começou a multiplicar. Só foi ela orar e Deus começou a abençoar. É dessa forma que Deus trabalha. Na simplicidade. Eu não preciso de invenções, eu não preciso ter Deus de cura para a luz, para ter a presença de Deus. Eita, agora eu não preciso dizer que eu adoro se realmente não adoro de coração. Eu não preciso de nada de novo. Nada de novo, não está dizendo. Carregar, puseram a arca de Deus em um carro novo. Eu não preciso de nada de novo para carregar a presença de Deus. O que eu preciso é obedecer a voz de Deus. Se Israel, esse povo viveu uma maravilha extraordinária, porque nós também não podemos viver as bênçãos de Deus. Lá em Lucas capítulo 19, e aí nos seus versículos 12, uma coisa assim, vai falar sobre Zaqueu. Zaqueu, ao ver Jesus passar, ver aquela multidão alvoroçada, vai perguntar: quem é que ele está ali? É Jesus passando nesse lugar e está começando a anunciar: estou aqui. É preciso que desejamos ir para um lugar mais alto, mas primeiro devemos descer. E para depois ir para alto para vermos como coisa maravilhosa Deus tem para nos apresentar. Aleluia. E assim também foi com Zaqueu. Zaqueu era um rico, publicano, cobrador de impostos. Não é o dinheiro que vai comprar a presença de Deus. É o teu coração, é o teu interior que vai te levar a uma
a arca viesse possuir tanto por fora, quanto por, quer dizer, tanto por fora quanto por dentro, ouro. E para carregar aquilo que é puro, eu devo estar convicto que tal pureza possa ser invadida por uma presença. E nessa noite eu começo a sentir a presença de Deus preenchendo aquilo que está vazio. Aleluia. O que eu preciso é me preparar. É posicionamento. É me libertar de tudo aquilo que tem me acorrentado, de tudo aquilo que tem aprisionado sua mente, o seu consciente, o seu intelecto. Porque Deus quer fazer milagres. E amados, que possamos estar convictos das bênçãos e das promessas que Deus tem nos dado. Porque é necessário que venhamos acordar, é necessário que uma igreja venha ser alertada. Porque não adianta nada somente bom ensino carregar esse conhecimento celestial. Não adianta nada eu tão somente sentir a presença, o arrepio e não começar a me posicionar. Pode até sentir arrepio, pode até sentir liberação, mas é necessário recarregar essa presença aqui lá fora. Foi o tempo do Espírito Santo, sobre casa. É necessário carregar a presença de Deus aqui que eu começo a pregar. Casa. Fomos incumbidos a ser casa de Deus. O templo do Espírito Santo. Atos capítulo 2 vai relatar uma experiência que a igreja primitiva estava vivendo. Jesus prometeu que derramaria o seu Espírito. Isso aqui é um texto muito lindo, porque é um texto que mexe com a estrutura da igreja, do ministério. E uma igreja que também anseia pelo avivamento. Mas esse texto também vai dizer que a igreja estava reunida no mesmo lugar, orando, buscando, jejuando. E de repente uma presença veio do alto, encheu aquela casa, encheu aquele ambiente, restaurando a ousadia. Há vários exemplos da Bíblia. Por exemplo, a filha de Jairo. Jesus está a caminho da casa de Jairo também. E durante esse percurso vai surgir uma mulher que tinha fruto de sangue. Essa mulher que tinha um fruto de sangue, ela vai se humilhar perante o Senhor e vai dizer: Jesus, no seu coração, eu preciso ser curada. Se tão somente eu tocar na orla do vestido do mestre, eu sararei. Se tão somente eu tocar o passo que eu der de coração, eu terei a presença, eu serei restaurado. Aleluia. Há muitos exemplos contidos na Bíblia, na presença de Deus na casa, vamos lá. E o que ele faz? Vivemos em um tempo que buscar a presença de Deus é por facilidade. Não. Buscar a presença de Deus requer renúncia. Jesus fala: se quem quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo. Se eu não largar o pecado, se eu não largar o meu ego, se eu não largar minhas próprias vontades, para posicionar o perfil de Cristo, a pessoa de Cristo, a personalidade dele em minha vida, eu não poderia ser crente. Eu não poderia ser cristão. O Antigo Testamento ele é a sombra do Novo. O templo é a sombra do Novo. O templo é a sombra do celestial. Como você bem entende, para chegar no Santo dos Santos, só um sacerdote podia. Havia uma regra para entrar na presença de Deus, para tocar na arca. Mas graças a Deus, aquele que morreu na cruz por nós desfez tudo aquilo que foi colocado, e hoje temos um livre acesso para fazer a vontade de Deus. As pessoas sempre sacrificavam para ouvir o que o sacerdote tinha naquela época. E hoje, que temos livre acesso de buscar a presença de Deus aqui na igreja, em qualquer lugar, e não vai valorizando cada minuto com a presença do Senhor. Buscar a presença de Deus requer detalhes. E no pequenos detalhes que Deus está observando. Não é só porque Ele diz: vem como estás. Não é vem como estás. É necessário tirar aquela marca do pecado, aquela marca de eu quero fazer, estou com vergonha.
Deus te deu ousadia, Deus te deu ordenança, Deus te deu espírito. É através do Espírito que temos autoridade de exercer aquilo que foi nos dado. É tempo de vivermos o melhor de Deus. É tempo de vivermos uma nova era, uma nova trajetória, porque Deus quer trabalhar. Deus quer levantar pessoas, não é só porque eu sou bem sucedido, tenho um ótimo emprego, que eu vou ser salvo. Isso é gradativa, porque é bom nós desfrutarmos dessa riqueza. Se ansiamos tanto por uma moto, meu sonho também é ter uma moto. Será que meu sonho de ter algo material é o mesmo sonho que eu tenho de ter a presença de Deus? Será que todo dia eu pensar, eu quero mais de Deus, eu quero mais a presença de Deus? Às vezes nós ficamos tão preocupados com a conta a pagar, com aquilo que devemos comprar, com o que vamos fazer amanhã, mas será que eu entreguei esses problemas nas mãos de Deus? É menos um detalhe, porque é necessário que devemos preservar um pouquinho que Deus nos dá, ou um dom que Deus nos dá. Tanto que o não preservar, o não ter cuidado, por mais que eu possa louvar, como vai dizer aqui no verso 5, que estavam louvando, mas estavam louvando no erro. Só começaram a louvar de verdade, Deus só começou a receber o louvor depois que eles caíram em si e viram que estavam fazendo errado. Posso até louvar, posso até me alegrar, mas será que Deus está recebendo isso? A palavra de Deus, ela entra no nosso entendimento e faz com que venhamos ter uma reflexão sobre aquilo que somos, aonde estamos e quem vamos ser. Deus não veio para julgar, claro que não. Deus só vai julgar naquele dia. Mas é tempo de vivermos o melhor que Deus tem para nós. Graças a Deus, Deus tem abençoado muitíssimo. Eu louvo a Deus por isso. Também tem me abençoado. Mas não venha só buscar pelas bênçãos. Permaneça nela. Era necessário somente 3 meses para Obed-edom viver uma vida inteira e extraordinária. Creio eu que isso também foi uma resposta de uma oração. 3 meses. Pai, Filho e Espírito Santo. Só 3 pessoas. Aqui 3 meses, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. É a partir desse entendimento que nós caímos em si mesmos. Eu quero mais, estou buscando, eu vou continuar. A guerra está travada, mas eu vou continuar. Está difícil, estou com dor de cabeça, mas eu vou continuar. Perdi o sono com essa preocupação, mas eu vou continuar. É difícil. Carregamos o peso de permanecermos no cristianismo, de permanecermos na palavra de Deus. É difícil ser crente, não é fácil. Muitas das vezes a gente até escapa nos nossos pensamentos algum pecado, porque é difícil, mas Deus nunca desampara os seus. Deus nunca desamparou Davi, que quando Davi se posicionou e disse: vou levar a arca para a minha casa. Mas Davi não queria que a arca só estivesse dentro da casa dele. Por isso ele decidiu: farei um templo. Mas Davi foi impedido de construir um templo para a arca de Deus ser depositada. Eu não vou me estender muito porque ficaria muito extenso, mas o que eu quero passar: a arca de Deus, ela vai impactar a sua vida. Não é só no dia de hoje, não é só essa representação desse objeto, que para nós também é muito importante, mas é depois daqui. Será que eu vou permanecer com essa convicção de querer levar a arca para minha casa? Será que todo dia você é seu? Manifesta a tua presença, a tua Shekinah. Deus manifestava a presença dele entre a arca, e nessa noite ele está manifestando a presença dele. Ele está manifestando algo sobrenatural. É dessa forma. Não precisa especulações para entender o que Deus está falando. E essa mensagem eu quero entregar para a igreja. Confesso que aprendi muito com esse conteúdo bíblico, com essa história que fortaleceu a minha fé. Toda a forma de eu pensar, toda a minha prática
Tudo aquilo que eu pensava que não ia ser, Deus está começando a trabalhar. Não é só porque eu tenho longos anos de conhecimento de igreja, de Deus, que isso me torna bem-sucedido na presença de Deus. É como eu estou pensando, se eu continuo carregando a lei, a palavra de Deus. E assim, amados, devemos continuar zelando daquilo que Deus nos deu. Porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu quero estar preparado. E quando Ele voltar, eu quero estar uma igreja santificada, restaurada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E assim for, se é meu só daquele posicionamento, eu lembro isso. Foi muito lindo essa arca ficar 3 meses na casa de Obed. Queria eu que essa arca também ficasse na minha casa, eu tivesse a mesma mentalidade de Obed. Mas é dessa forma que Deus continua abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, o seu lar. Porque nos vai libertar, crê somente e será salvo tu e tua casa. Quero louvar o meu. Rapidinho, peço que a igreja me ajude. Que eu não sei muito cantar bem esse hino que vai dizer assim: entra no quarto e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória